Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 10, versículo 1. Glória a Deus. Santo é o teu nome, meu Pai. Senhor, nós rendemos graça, louvor e adoração. Êxodo capítulo 10, versículo 1 diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra, até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Amém? Senhor Deus, Pai, Deus eterno, Deus querido, Pai maravilhoso, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aqui nós vemos, o Senhor estava conversando com Moisés e deu uma ordem para Moisés e Arão sobre a praga dos gafanhotos. Já havia acontecido outra praga, então o Senhor determina a praga dos gafanhotos, uma vez que
O Senhor queria livrar o seu povo, levar o povo para o deserto, para que o povo pudesse festejar, para que o povo pudesse adorar a Deus, para que o povo pudesse fazer o holocausto a Deus. Então o Senhor dá uma ordem para Moisés e fala: olha, vai lá, retorna até o faraó, vá até a presença dele e fala com ele para liberar o meu povo, deixar o meu povo sair, deixar o meu povo ir embora. E Faraó estava com o coração endurecido. A palavra do Senhor fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó para que isso acontecesse e que todos pudessem ver o que Deus iria fazer naquele momento, com aquele povo. Os milagres que iriam acontecer, os feitos do Senhor. Então nós vemos que Faraó se endurece e fala: olha, pode levar, mas não vai sair todo mundo não. Você não vai levar todo mundo não, você vai levar alguns homens. Pega, leva, mas deixa aí. Talvez Faraó queria liberar os idosos, os velhos, aqueles que não estariam aguentando mais nada, não estavam com mais força, não estavam com mais fôlego, porque aí para ele não iria fazer falta. Não iria fazer falta no Egito aquele que não estava mais em condição de prestar serviço. Então esse Faraó queria liberar. Pode ir embora, pode liberar, então vai. Mas é interessante que Moisés fala algo com Faraó. Moisés não queria deixar ninguém para trás. Não era para deixar ninguém, nenhuma pessoa. Se fôssemos dar um título para esta mensagem, seria que não fique ninguém. Nós vamos entender, porque na realidade, irmãos, não há acordo com o diabo. Não tem como fazer acordo com o diabo. E aqui o que o Faraó queria era um acordo, fazer um acordo com Moisés, de olha, deixa para mim aqui, deixa no Egito a mão de obra, deixa no Egito aquele que vai crescer e vai ter força e vai conseguir fazer as tarefas, vai conseguir trabalhar, e aí você pode levar algumas pessoas, leva com você, mas não todo mundo. Era um acordo para que alguém ficasse. E veja bem, em Êxodo, versículo 9, e Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Moisés não concorda, Moisés não aceita o que Faraó estava propondo para ele, de deixar alguém. Moisés, com instrução do Senhor, Moisés queria levar a todos para que fossem livres, libertos e que fizessem uma festa ao Senhor. E interessante, irmãos, que nós poderíamos pensar até no seguinte: não, ele vai aceitar o acordo de sair somente as pessoas. E nós vemos no texto, em Êxodo 10, 9, que Moisés fala o seguinte: e as ovelhas. Interessante, olha que coisa maravilhosa, ele não quis deixar nem os animais, ele não queria deixar nada do que era seu, nada do que era do seu povo. Ele queria que todos fossem para o deserto, para adorar a Deus, fazer uma festa para o Senhor, e eles queriam levar o holocausto para o Senhor,
para montar um altar, fazer um sacrifício para o Senhor, e para que eles pudessem fazer isso, eles precisavam dos animais. Eles precisavam de ter os animais para isso. E eles precisavam também de alimento, precisavam de material para fazer as suas tendas. Então veja bem, eles não saíram de mão vazia. E aqui nós vemos Moisés falando com ele: olha, Faraó, nós não vamos. Faraó faz a proposta, pode ir, mas leva só alguns homens. Restringiu. Então nós vemos o seguinte, que não pode ficar ninguém. Vamos trazer isso para a nossa vida hoje, para a nossa aplicação. Não deixar ninguém. A nossa casa, a nossa família, os nossos familiares. Às vezes nós pensamos, não, eu vou fazer com que pelo menos um se salve. Eu vou pregar, eu vou levar para a igreja, eu vou fazer o convite para levar pelo menos um. Mas nós temos que entender que nós não podemos deixar ninguém, não é um, é toda a nossa casa. Nós temos que fazer por onde levar toda a nossa casa até o Senhor Jesus. Não abrir mão de ninguém, não deixar ninguém. É quando nós falamos assim, não, meu filho não está na igreja, mas está bom porque ele não está fazendo nada de errado. Não, não é isso. O lugar dele é na presença do Senhor, o lugar dele é com o Senhor. Nós não podemos nos conformar com essa situação, nós não podemos aceitar isso de que está tudo bem, de que alguém, um membro da nossa família, da nossa casa, não está caminhando com o Senhor e nós achamos que isso é correto. Isto não é correto. O correto é andar com o Senhor, o correto é a família estar caminhando com o Senhor, o correto é estar todos na presença do Senhor, sem abrir mão, sem fazer o acordo, ok, minha esposa vem comigo, os meus filhos não. Não podemos aceitar esse acordo, queremos todos na presença do Senhor. É realmente pagar o preço, é realmente falar, eu não aceito, a minha família vai estar na presença do Senhor, é pagar o preço de oração, é pagar o preço do jejum, é pagar o preço de falar de Jesus para eles, independente do que eles vão nos responder, é pegar e falar, olha, você tem que estar na presença do Senhor. Irmãos, Moisés sabia que era muito bom se ele pegasse alguns homens, algumas pessoas e fosse para o deserto servir ao Senhor. Ele estaria cumprindo com a palavra do Senhor, mas não era salvar só alguns, não era libertar só alguns. Moisés foi chamado para libertar todo o povo. E eu e você, nós fomos chamados para libertar toda a nossa casa, para libertar toda a nossa família das garras de Satanás, é dizer não para o diabo. Você não vai continuar prendendo a nossa casa, você não vai continuar prendendo a minha família. Libera, porque nós vamos prestar cultos ao Senhor. Fazer uma festa. Saíram do Egito para ir para o deserto, fazer uma festa. Então nós precisamos pegar a nossa família e trazer para o Senhor, para que nós possamos adorar ao Senhor,
prestar um culto ao Senhor, que nós possamos juntos caminhar em direção aos céus, com toda a família, que não fique nenhum para trás, que não fique ninguém. Moisés assim falou: olha, vai sair todo mundo, inclusive os nossos animais, nossas ovelhas, nós não vamos deixar nada para vocês, nós vamos sair e vamos levar tudo que é nosso, não vamos deixar nada. O Senhor instrui a Moisés a pedir a Faraó que liberte e deixe o povo de Deus ir embora e fazer uma festa no deserto. Aleluias, glória a Deus. O Senhor tem nos chamado para libertar o nosso povo, para que possamos ir fazer uma festa no céu. Eu fico imaginando quando a Bíblia fala da mesa que está posta, das bodas, quando nós chegarmos nesta festa onde o Senhor vai estar presente, nos recebendo, o Senhor nos esperando, nos aguardando para esta festa que está posta para mim e para você, essa festa que já está preparada, está pronta. Aleluias, glória a Deus, que dia maravilhoso. Mas não podemos fazer como os muitos fazem. Tá bom, eu estou salvo, tá bom, eu já aceitei Jesus, eu cumpro com a palavra do Senhor. A palavra fala que aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem vida eterna. Então nós temos vida eterna com o Senhor, estamos garantidos com o Senhor, como falamos, temos a certeza da salvação, nos alegramos pela certeza da salvação, mas que esta alegria venha atingir os nossos familiares, que esta alegria venha atingir os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que estão do nosso lado, que eles também venham sentir a alegria de ter o prazer de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e caminhar para esta festa, que não fique nenhum. Como às vezes a gente ouve falar: mas meu marido não é crente, mas que ore por ele, que ele não fique. Meu filho não é crente, vamos orar pelos nossos filhos, que ele não fique, que não fique ninguém para trás. Não vamos deixar ninguém, vamos realmente falar, que saiam todos, como diz aqui o versículo 9, e Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Há uma festa nos aguardando, nos esperando, uma festa completa, linda, maravilhosa. Isso nos conforta, nos alegra, mas que nós não venhamos falar: olha, que fique alguém para trás. Não, não. Temos que dizer: não vai ficar nem uma unha, nem uma unha. Faraó tenta negociar com Moisés, que só poderia sair os velhos e as mulheres, ficando ainda no cativeiro os jovens, criança e os homens, porque ele queria o quê? Mão de obra, trabalho.
pessoas que tinham fôlegos, tinham ainda força para trabalhar, para terminar o serviço no Egito. Então vai só aqueles que não estão aguentando, irmãos. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi. Quando eu ficar mais velho, quando eu estiver mais velho, aí eu penso em aceitar Jesus. Ou seja, quando eu não tiver mais nada para aproveitar nesse mundo, nessa terra, quando eu não tiver mais nada para fazer, quando eu já estiver cansado, velho, então eu vou pensar em servir a Jesus. Amém. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que servir ao Senhor enquanto temos fôlego, enquanto nós ainda temos força, enquanto você ainda está jovem, está com coragem, com força. É aí que nós temos que servir ao Senhor, porque quando chegar a idade, ou como dizem, a terceira idade, talvez nós não vamos aguentar mais, nós não vamos ter força, não vamos ter fôlego. Por isso que Faraó queria segurar as crianças, os homens, porque ele segurou a força, ele segurou o fôlego, e que nós venhamos a falar: olha, não vai ficar ninguém da nossa família, ninguém da minha família. Independente de situação, de circunstância, independente de problema, que você venha dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor e clamar ao Senhor pela sua casa, pela sua família, pelos seus entes queridos. Moisés então não aceita o acordo de Faraó e disse que levaria a todos e que ninguém ficaria do Egito. Não há negociação com o diabo. Não ficará nenhuma unha, e que todos serão libertos, homens, mulheres, crianças, velhos e até os animais. Não vai ficar ninguém. Não há acordo. Não podemos deixar ninguém da nossa família no Egito. Amém? Talvez você tenha um pai, uma mãe, um irmão, irmã, um primo, uma prima, um tio, que não fique ninguém. Êxodo 10, versículo 24, diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Amém? Olha, Faraó faz outra proposta, e Moisés vira e fala: olha, não vai, vai todo mundo. Moisés continuou firme, e aí ele então disse: olha, agora eu vou aumentar, não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar nada, nós não vamos deixar nada aqui no Egito, nós vamos levar tudo, levar todo mundo. Não pode ficar, não é para ficar. A ordem de Deus é: vá em frente,
prossiga para o alvo, caminhe para a salvação. Entrega sua vida para Jesus, entrega seu coração para o Senhor. Sirva ao Senhor enquanto há tempo, enquanto ainda podemos. E aproveitem, nós precisamos aproveitar o tempo. E falar do amor de Jesus. Pregar para os nossos familiares. Insistir para que eles não fiquem. Insistir para que eles abram o coração, para que eles realmente venham ter uma experiência com o Senhor, que não venha ficar ninguém. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 18, diz assim: assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém? Os amalequitas tinham atacado a cidade de Ziglac. Davi estava na guerra. Quando Davi chegou com seus homens, a cidade estava incendiada. Tinham levado as mulheres, levado as crianças. E Davi então, naquela situação, numa situação difícil que às vezes nós ficamos e ficamos sem saber o que fazer. E aí o que nós fazemos? Para onde nós vamos? Qual a posição que nós vamos ter? Davi então toma uma decisão. Davi pede a éfode, ele veste a roupa sacerdotal e ele vai consultar ao Senhor: o que eu faço? Primeira coisa que Davi fez, ele consultou ao Senhor. Irmãos, talvez nós estamos passando por momentos difíceis, complicados, situações em que talvez não estamos vendo saída. Estamos igual Davi. Davi acaba de chegar da guerra com seus homens cansados, e o povo começa a querer apedrejar Davi, falando que a culpa era de Davi, porque ele deixou a cidade desguarnecida. E Davi então ali desesperado, sem saber o que faz, ele toma essa decisão de buscar ao Senhor, buscar uma resposta do Senhor. Talvez o que nós estamos precisando não é talvez, hoje o que nós necessitamos é de uma resposta do Senhor. O que fazer, Senhor? Eu vou atrás deles ou fico quieto com esse povo aqui? E o Senhor então manda Davi ir atrás daqueles homens, como diz o texto, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 18. Davi vai até o povo, resgata sua família, resgata todo mundo, pega o seu despojo, até o que eles levaram da guerra, Davi pegou de volta, levou tudo de volta. A palavra do Senhor fala que ele não deixou nada para trás. Temos que aprender a pegar tudo que é nosso e trazer de volta e declarar: Senhor, a minha família eu entrego nas mãos do Senhor, a minha família pertence ao Senhor, a minha família é do Senhor, a minha casa é do Senhor. Salva a minha família, salva a minha casa. Davi foi lá. Veja bem, Moisés não deixou ninguém no Egito. Davi não deixou ninguém com aqueles homens que havia saqueado a sua cidade.
Davi levou todo mundo de volta. Como diz o texto, assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, não ficou ninguém, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Senhor, eu não abro mão do que é meu. Senhor, eu não abro mão da minha família. Senhor, eu apresento no altar do Senhor a minha família. Eu entrego para o Senhor a minha esposa, minha filha, meus 2 filhos. Entrego os meus netos. Entrego para o Senhor as minhas noras. Senhor, salva a minha casa. Salva meus irmãos. Salva minhas irmãs. Senhor, faça uma obra na vida da minha família. Opera na minha casa. Entra na casa dos meus irmãos. Entra na casa dos meus irmãos, Senhor. Salva a minha família. Toca em cada coração. A quebranta. Que nós venhamos falar, olha, todos serão salvos. Nós possamos realmente lutar, batalhar pela nossa família, participar de campanhas de oração, estar orando, estar jejuando pela nossa casa. Toda a oportunidade de falar de Jesus, que nós possamos aproveitar e falar de Jesus para os nossos familiares, para que eles possam ser salvos. Olha só, Josué 24:15. Eu vou ler só o final do versículo, me permitam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué reuniu o povo e traz para o povo uma decisão, um momento de decisão. Olha, vocês estão sem saber para onde ir, vocês estão sem saber o que fazer, a quem adorar. Então deixa eu te falar uma coisa. Se vocês não querem servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem vir comigo, então que nós possamos falar, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, salva aquele que ainda não é salvo. Senhor, liberta aquele que tem um vício, para que ele possa te servir. Senhor, age na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus, nós pedimos nesta noite, entra na casa dos nossos familiares. Entra, Senhor, age na vida dos meus familiares, ó Espírito Santo do Senhor. Esta é a minha oração nessa noite. Que o Senhor esteja entrando na sua casa, que o Senhor esteja tocando no seu familiar agora, que o Senhor esteja mudando o coração, que o Senhor esteja mudando situação, que o Senhor esteja mudando a situação dos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém? Que não fique nenhum para trás. Amém? Então feche seus olhos e agora você vai orar e vai entregar a sua família para o Senhor. Você vai dizer: Senhor, que não fique nenhum para trás. Em nome de Jesus.